Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a Sil Oliveira, trabalho com costura criativa e hoje eu vou ensinar você a fazer essa bolsa. Essa bolsa linda é uma bolsa que é fácil de fazer, então eu coloquei detalhes nela que é para você aprender ainda mais detalhezinhos que vão ajudar você nos seus outros trabalhos também. Essa bolsa é um estilo bolsa banana, dá para ser utilizada no ombro, transversal, ela tem o fechamento superior com zíper, tem bolso embutido nas costas, bolso interno, tem reforço aqui no fundo para a bolsa não ficar toda pendurada e a alça também eu vou ensinar todos os detalhes. Então é uma peça muito bacana e eu vou ensinar cada detalhe para você, que é para você fazer a peça igualzinha a minha, tá bem? Se você não me conhece, aproveite que você está aqui, dê uma olhadinha no canal. Tem muitas peças muito legais que é para você fazer, vender e ganhar bastante dinheiro com seu artesanato. E tem também muitas dicas que é para poder te ajudar a melhorar o seu trabalho também, porque trabalho bem acabado vende com certeza, não é verdade? E se você não está inscrito, aproveite e se inscreva. Se inscreva no canal e toque no sininho. Toque e ative para receber todas as notificações. Assim você será notificado quando eu colocar um vídeo novo, está bem? Durante a aula, eu vou explicar para vocês todos os materiais que eu vou utilizar, mas eu vou deixar a lista de materiais e todas as medidas também, gente, aqui no descritivo, que é logo abaixo do vídeo. Se você olhar, você vai ver que tem o nome da peça, está escrito Sil Oliveira e está escrito Mostrar Mais. É só clicar no Mostrar Mais que abre todo o descritivo. Aí você vai encontrar todos os detalhes, todas as medidas, tudo certinho, e durante o vídeo eu vou falando para vocês também, tá? Eu vou deixar link também de dicas, porque às vezes você já sabe fazer o bolso embutido, eu tenho certeza que você vai dar uma corridinha no vídeo, mas para quem quiser, tem vídeo só de dica de bolso embutido, como colocar o cursor, tem bastante coisa bacana aqui no canal e eu te convido para dar uma olhadinha se você não conheceu, tá bem? Ó, vamos começar a nossa aula então? E eu vou passar tudo para você certinho, tá bem? Vamos lá! Para fazermos essa peça, nós precisaremos de duas partes estampadas, elas têm 25 por 50. Esse material é um tricoline digital, eu só passei cola spray temporária na manta R1, eu estou usando a manta dessa vez, e passei umas costuras na diagonal, só para prendê-la. Ela era estampada, bonita, eu não quis fazer uma telacê, achei que ficaria mais bonita assim. Então são duas peças e eu vou usar uma peça lisa. Esse é um camurça matelaçado, ele já vem assim, ele tem 28 por 50. Então essas três peças são a parte externa. Para o forro, vamos utilizar duas peças de tecido de 38 por 50. Eu estou usando o cetim dublado. Ele é um cetim que já vem colado esse material atrás, que é um TNT. Se vocês precisarem, tem no meu site, tá? Vou deixar o site aqui para vocês, é só clicar ou olhar depois no descritivo. Vamos precisar também, para fazer o bolso embutido, uma peça de 25 por 35, também de cetim dublado. Para fazer o bolso interno, vou utilizar uma peça de 30 por 40 e vou colocar uma faixinha do mesmo tecido externo, para fazer um detalhe. Ela tem 3 por 40. Vamos precisar de 85 centímetros de zíper. Vamos utilizar também 2 cursores. Vou usar uma argola de 40 milímetros de largura,
4 bailarinas, um regulador de 40 milímetros, alça de 40 milímetros, 1,5 m, e vou utilizar também um pedacinho de espuma PAC. Essa espuminha, olha, ela tem 14 por 32, ok? Vamos precisar desses materiais também. Então, vamos começar a nossa bolsa. Vamos começar pelas alças. Aqui. A alça, eu vou deixar já montada. Nós vamos tirar um pedaço de 25 centímetros, que nós vamos fazer o suporte de alça, olha. Vamos colocar aqui 25 centímetros. Deixa eu pegar uma régua pra gente medir. Aqui. Ó. Separa 25 centímetros. Vamos cortar. Esse restante é para fazer a alça, tá? O suporte, nós vamos colocar essa argolinha, ok? Só colocá-la aqui, ó, e passar uma costura na beirada, só para ficar presa. Ó, eu venho aqui, passo uma costura. Deixa eu só ajeitar o meu ponto, ó. Só para prendê-la, tá? Aqui, deixa eu pegar um isqueiro. Eu já vou selar, ó. Eu corto aqui o excesso, certo? Venho aqui e selo, só para ela não ficar desfiando. Tá? A alça é de poliéster, então ela pode começar a desfiar. Então, vamos lá. Ó, a alça de poliéster fica desfiando, por isso eu gosto de selar. Essa daqui é a mesma coisa. Já aproveita que tá aqui e sela. Sela já os dois lados, olha. Ok? Nessa daqui nós vamos colocar o regulador. É um regulador de 40 milímetros. A gente vem e encaixa, ó. Ele tem essa pecinha no meio, você encaixa aqui e aqui assim, ó. Virou, ó, abraçou a parte aqui do meio, dobra a pontinha, aí a gente vai passar uma costura aqui, prendendo. Deixa eu mostrar para vocês. Olha, coloquei aqui e vou passar uma costura aqui e uma mais para dentro. Então, são 2 costurinhas, ok? Vamos lá. Retrocesso, início e final. Pronto, passei 2 costuras, corto aqui o excesso de linha. Ó. Venho aqui, como eu estou usando a linha de poliéster, eu venho aqui e já selo, olha. Ok? Aí queima, fica bem acabadinha, tá bem? Vamos lá. Então, essa é a nossa alça, ok? Vamos já encaixar aqui.
venho, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. A dobrinha, aqui é a parte que eu dobrei, deixa assim para cima, ó. Pega a pontinha do outro lado, encaixa aqui. Vou puxando até chegar aqui no meu regulador. Encaixei. Passei aqui, ó. Encaixei aqui, passei, venho e passo do lado de cá. Certo? Ó. Assim eu já deixo a nossa alça pronta com o regulador. Certo? Vamos deixar a alça aqui do lado um pouquinho reservada. E vamos agora preparar o nosso bolso embutido. O bolso embutido será feito em uma dessas partes, que é a parte de cima, né, da bolsa. A parte lisa azul vai ficar para baixo. Então, eu vou centralizar pelo lado aqui do avesso. Vou centralizar o meu bolso. Deixa eu pegar uma régua. Ó, aqui tem 25, certo? Eu não quero deixar assim muito para cima. Então, eu vou posicionar aqui, ó, a 10 centímetros da beirada. Vou marcar o meio, eu tenho 50, então o meio aqui, ó, é 25, certo? E vou fazer um bolso de 20 centímetros, tá bem? Então, vamos colocá-lo aqui. Ó, vou marcar. Deixa eu colocar aqui. Primeiro, eu vou marcar aqui, ó. Daqui para cima, eu vou colocar 1 centímetro. E o meio é aqui. Eu quero um bolso de 20 centímetros. Eu vou fazer com 18, gente. Eu vou fazer um bolsinho de 18, eu acho que já é um tamanho legal, ó. Então, 18 centímetros. 9 para um lado e 9 para o outro lado. Certo? Aqui tem 18. Risquei. Sempre confiram se a medida da beirada até o início do bolso de um lado e de outro estão iguais, para não deixar o bolso torto. Ó, 16. E aqui, ó, também 16. Então, tá tudo certo. Aqui, eu vou fazer um triângulozinho, que vai ficar mais fácil para vocês depois entenderem na hora de cortar, tá? Vou marcar aqui. Só um minutinho. Venho e passo aqui também. Já deixei riscado de pontinha a pontinha aqui, ó. Tá bem? Então, essa é a marcação do nosso bolso. Essa é a parte de cima e essa é a parte de baixo. Então, eu vou até fazer uma marcação aqui, ó, para eu não virar depois, tá bem? Ó. Senão, eu inverto, acabo colocando do contrário, né? Aí eu gosto de fazer assim. Eu vou pegar o tecido do bolso embutido, que é o de 25 por 35. Vou colocar, vou virar aqui, ó. Vou colocá-lo aqui. Vou procurar centralizá-lo. Vou colocar alfinetes. Eu vou virar para vocês verem, tá? Ó, meu bolso tá aqui, essa é a parte de baixo, certo? Então, ele tem que ficar um pouquinho para cima da marcação. Deixa eu virar assim para vocês, olha. Ele tem que ficar um pouquinho para cima dessa marcação. Então, eu centralizo ele aqui e ele tem que ficar um pouco para cima, olha, tá bastante, certo? Eu venho, posiciono ele aqui, um pouco para cima.
Vai ficar mais fácil na hora de vocês costurarem. Ó, venho, prendo aqui e prendo aqui. Gente, é colocado pelo lado direito do forro com direito do tecido, tá bem? Ó, assim. Posiciono ele aqui. E agora eu vou para a máquina e vou costurar sobre essa marcação. Venho, costuro aqui a parte reta, desço, faço aqui e depois finalizo terminando na parte reta. Eu nunca começo do cantinho, tá? Sempre comece um pouquinho para lá do cantinho. Por quê? Aqui a gente vai dar um retrocesso e dar o retrocesso aqui no canto não fica legal o acabamento. Então começa da parte reta maior, faça a voltinha e termine aqui, ok? Vamos fazer juntos. Ó, venho. Aqui é legal vocês não fazerem ponto muito grande, porque senão conforme vai mexendo ele pode soltar. Então faz um ponto menorzinho, tá? Aqui eu vou fazer com pontinho 3,5. Então vamos lá. Vou começar aqui, não vou dar retrocesso, vou dar retrocesso no final, ok? Comecei aqui, fiz a volta, desci, terminei aqui com retrocesso. Olha, fica certinho, ok? Aí nós viremos pra cá. Eu vou tirar esses alfinetes. Vou dobrar aqui ao meio, cuidado com o tecido, tem que ficar assim certinho, tá? Eu venho, vou dar um pique aqui, onde eu risquei no meio. Ó, abri aqui, eu vou costurar até a ponta do triângulo, por isso eu fiz o triângulo, certo? Agora eu vou cortar até o mais próximo possível da minha costura. Não pode pegar a costura. Se pegar, tem que voltar para a máquina e costurar. Quanto mais próximo chegar, mais bonitinho fica o bolso quando a gente vira. Eu vou cortar e vou mostrar para vocês. Ó, corta devagar. Virou, corta aqui também. Cuidado com o tecido atrás para não dobrar e cortar errado, tá? Ele tem que estar, ó, certinho aqui. Eu venho, corto até o mais próximo possível. Deixa eu mostrar para vocês aqui na outra câmera. Ó, deu para ver aqui? Mais próximo possível da costura. Se for desvirar e perceber que tá repuxando, aí corta um pouco mais. Cortei, tá certinho. Aí eu venho aqui, vou dar mais um piquezinho aqui, pronto. Eu vou vir pelo lado direito e jogar tudo isso aqui pro lado avesso. Ó. E o meu bolso já ficou aqui bem certinho. E aí, os cantinhos, quando a gente corta bem próximo, eles ficam bem assentados aqui, ó, sem pregas, tá vendo? Pronto. Olha, que graça. Aí, nós vamos puxar bem aqui. Pode até colocar um alfinete, se quiser, para facilitar. E vamos posicionar agora o nosso zíper. Eu vou puxar aqui só um pouquinho, pronto, para ficar mais fácil, ok? Agora eu venho
Pego o meu zíper. O zíper nós temos aqui 85 centímetros. Eu vou colocar aqui um pedaço, só passando aqui um pouquinho, olha, para ficar mais fácil no fechamento. Então, pode tirar aproximadamente 30 centímetros. Eu prefiro deixar maior para facilitar colocar o cursor. Coloque o cursor. Se vocês tiverem dúvida de como colocar, eu tenho dica aqui no canal de como colocar o cursor também. Eu gosto sempre de deixar uma pontinha maior, que eu tenho facilidade de colocar, ó. Certo? Colocou, veja se está centralizado, ficou torto, deixa eu arrumar. Pronto, olha. Coloquei, ficou belezinha, certo? Aí eu vou virar aqui. Esse zíper, ele vai entrar por trás aqui. Então, eu venho, coloco ele aqui centralizado, ponho ele aqui. Ó. Ele vai ficar aqui no meio, certo? Gente, o lado que abre e fecha o zíper fica por conta de vocês. Eu gosto de carregar a bolsa do lado direito. Então, sempre que eu coloco um zíper, eu coloco abrindo para trás e fechando para frente, que você vai estar sempre com a bolsa encostada em você, acaba ficando seguro. E o lado que você coloca o zíper embutido, que é na parte das costas da bolsa, você também vai colocar na boca da bolsa, certo? Então, eu ponho sempre fechando para frente. É o jeito correto de colocar. Se você preferir colocar para o seu lado esquerdo, então você imagina a bolsa em você, aqui no caso, né? E veja o lado que você coloca o zíper, certo? Então, eu sempre fecho para cá, para frente. Então, vamos lá. Eu vou colocar o meu zíper aqui, posicionei, só vou prender aqui na lateral, aí eu vou virar para a gente acertar, ó. Vou virar para a gente acertar. Já procurei centralizar com o risquinho que eu tinha feito aqui, né? No meio. Eu venho, posiciono ele aqui, centralizo direitinho. Eu não gosto de colocar muitos alfinetes não, tá? Eu só gosto de prender aqui, ó. Na ponta, venho com ele aqui e prendo na outra ponta. O restante eu vou fazendo na mão mesmo, eu prefiro ir ajeitando, costurando e ajeitando, ó. Só deixo ele centralizado aqui, ok? Eu vou fazer o quê? Eu vou costurar. Eu venho, costuro aqui, a parte de baixo. Eu vou começar aqui que tem essa estampa que vai ficar mais discreto. Então, eu vou começar aqui, ó. Eu vou começar aqui que tem essa estampa, eu venho e vou costurar toda a volta, vou descer e dar o retrocesso aqui em cima. Detalhe, põe próximo a beiradinha do tecido, porque se colocar muito grande, ele fica virando aqui e aparecendo forro, aí não fica bonito o acabamento, tá? Procura centralizar e costura. Se vocês tiverem um pouquinho mais de dificuldade, põe mais um alfinetinho ou outro assim no meio, só para segurar no lugar para vocês, tá bem? Ó. E detalhe, gente, faça devagar, não precisa fazer com pressa, faz devagarzinho que é para ficar bem posicionado, tá? Calcador de zíper, eu estou trabalhando com esse calcador que ele é mais estreito, ele já é o de zíper mesmo, então eu vou direto aqui, tá bom? Só posicionar direitinho. Aí.
Olha. Certo? Comecei aqui, fiz toda a volta, terminei aqui. Então, aproveitei que tem a estampa aqui e já comecei por ela, que assim o pontinho fica mais discreto. É a mesma coisa, olha, chegou aqui, queima a pontinha, que vai ficar mais bem acabado, ok? Vou tirar aqui os alfinetes. Se vocês tiverem dúvida sobre como fazer o bolso embutido, tem uma dica aqui no canal que é só sobre o zíper embutido, tá bem? Verifica se o zíper está funcionando direitinho, não está prendendo. Então, nós vamos virar aqui, posicionar, olha, pontinha com pontinha. Posicionei aqui, vou colocar alfinete, vou pôr um só e vou costurar esse aqui. Como que eu faço isso? Eu viro meu trabalho aqui sobre a mesa, ó. Vou começar por aqui, ó. Vou costurar na beirada, 1 centímetro mais ou menos. Venho em cima do zíper, dá um retrocesso, aí chegou aqui, dobra, costura em cima, dobra, costura aqui, ok? Retrocesso início e final e sobre o zíper também. Gente, aqui eu estou usando a linha de poliéster, tá? Essa linha de poliéster é aquela normal de cone e a agulha na máquina eu estou usando a número 14, tá bom? Quase que eu esqueço de falar para vocês. Vamos fechar então? Ó. Retrocesso bem devagar aqui sobre o zíper. Olha, fechei, dei retrocesso aqui nos cantinhos também. Eu acho que fica mais reforçado. Vamos cortar aqui o excesso de zíper. Ó. E o nosso bolso embutido está pronto. Olha, ficou legal. Tem um tamanho bom, cabe um celular grande, ó. Tá vendo? Ó. Tranquilo. Se quiser fazer maior, pode fazer. Se preferir menorzinho, também façam. Então, essa é a parte das costas. A parte da frente, eu vou colocar apenas a minha etiqueta. Ó. Tá? Eu vou fazer o quê? Vou marcar aqui o meio. Marco aqui o meio. Deixa eu ver se tá certinho. E eu vou colocá-la, tá? Direitinho. Eu vou colocá-la aqui, olha, a 10 centímetros também, igual ao zíper, tá? 10 centímetros de baixo para cima. Eu vou deixar as folhinhas viradinhas para cima, igual eu deixei essa parte das costas, tá? Gente, quando eu fui fazer essa bolsa, eu queria fazer com a manta R1. Vocês sabem que eu gosto muito de trabalhar com acoplado, né? Mas essa bolsa, ela é meio molinha. Então, o que acontece? Eu queria que ficasse com mais leveza. E a manta R1, ela deixa aquela sensação de mais macio. O acoplado, ela deixa mais durinha, certo? E aí eu não tinha manta. Lembra que eu fiz a junção da manta e tudo mais? Eu fiz o vídeo para vocês? Era para fazer essa peça aqui. Ó, a emenda, onde ficou. Tá vendo? Nem parece. Olha que perfeição. Depois que ela estiver pronta, vocês vão ver. Eu não tinha muito material e olha que legal. Eu utilizei aqui a emenda. Se vocês não souberem emendar, dá uma olhadinha que eu fiz a dica aqui no canal.
E aí deu para aproveitar bem. Eu achei bem legal passar para vocês, porque às vezes a gente tem restinho de material e não sabe utilizar, né? Então, é uma dica bacana. Aqui eu só vou colocar a minha etiqueta, tá, gente? Essa etiqueta é uma plaquinha de metal que eu mando gravar em máquina laser. Eu não tenho fornecedor para indicar para vocês agora, porque eu fiz bastante, então eu estou com estoque dela ainda aqui. Mas vocês encontram na internet como etiqueta de metal personalizada, tá? Tá? Ó. É só colocar aqui, já marquei com a plaquinha. Eu gosto de colocar um pedacinho de acoplado ou manto, que vocês tiverem, só para proteger as garrinhas, para ela não furar a parte do forro com o passar do tempo, porque vai batendo, acaba furando. Então, é só dobrar aqui as garrinhas. Ó, dobrei. Eu vou virar aqui e vou passar uma costura na beiradinha, tá? Só para segurar no lugar. E assim protege o meu tecido do forro, ó. Então ela ficou fechadinha aqui dentro. Certo? Posicionei, ó. Perfeita. Então ela está pronta. Então tá aqui o nosso bolso embutido. Aqui está a nossa etiqueta. Nós podemos colocar aqui a parte lisa agora. Antes de colocarmos a parte lisa, vamos aproveitar essa bolsa. Normalmente o pessoal não coloca reforço no fundo, tá? Mas o que acontece? Como ela é grande, quando colocar qualquer coisa aqui dentro, ela vai pendurar. Fica toda abaulada. Se você não se importar, deixa sem o reforço. Eu vou mostrar como eu coloco o reforço, o material que eu utilizo, porque eu prefiro que ela fique mais firme na base, tá? Então eu vou mostrar para vocês agora. O que eu vou utilizar? Eu vou utilizar aqui, ó, o espuma pack, mas agora eu não vou colocar, eu só vou marcar, tá? É uma espuminha, olha, essa daqui tem 8 milímetros. Vocês podem utilizar EVA, tem EVA mais reforçado, tem recouro, qualquer material que quando lavar também não deforme. Se você colocar papelão, você vai ter que deixar uma abertura na bolsa para tirar pelo forro, tá? Então, para eu fazer essa marcação, eu vou utilizar um pedacinho de papel cartão, tá? Para eu fazer um gabarito. Eu vou fazer como? Esse daqui, ele tem 14 por 32. Eu vou marcar aqui, nesse cantinho aqui, no comprimento, eu vou passar um risquinho aqui, gente, de 3, olha. 3 centímetros e aqui 3 também. Certo? Ele tem 32, eu já gosto de marcar aqui o meio também, olha, eu venho aqui e vou marcar aqui, ó, 16 e 16. Eu venho aqui e já marco aqui também, ó, o meio. Ele tem 14, então 7 aqui e 7 aqui. Certo? Aí, então, 3. Aí eu venho aqui, já marco os meios. Não precisa passar inteiro, tá? Só aqui para as beiradas, ó. E venho aqui e marco o meio também. Isso é importante para mim, ó. Certo? Então, aqui. Daqui para cá 3, daqui para cá 3. Aqui na beirada eu vou colocar 4, ó. Vou virar. Então eu venho, ponho 4 aqui. E 4 aqui.
eu vou furar aqui, ó, esses encontros, ó, essas 4 partes, aqui, aqui, aqui e aqui, tá bem? Então, eu vou furar aqui. Pode utilizar um agulhão, um furador, qualquer tipo de furador de papel que vocês tiverem. Eu tenho esse daqui, que é tipo um vazador, ó, ele tem vários tamanhos. E eu peguei um pequenininho aqui, e eu venho aqui, e eu furo aqui. Tem que ter uma base, senão ele fura tudo, tá? Que é tipo balancinho. Ó, eu já vou deixar aqui preparado para eu utilizar depois. E se eu quiser fazer outras peças, eu já estou fazendo o molde, né? O gabarito que eu vou deixar guardado junto com as medidas. E aí já fica, ó, tudo certinho, tá? Esse daqui é legal que ele substitui o balancinho também. Essa parte é a parte do fundo, ok? Vou marcar o quê? O meio nela. Essa daqui, ela tem 28, então o meio é 14, certo? 14. E aqui, 25, 25. Eu vou marcar aqui, ó, o meio. Aqui. E vou marcar aqui, certo? Marquei o meio. Vou pegar aqui o meu gabarito. Gente, vocês só vão fazer essa parte se vocês quiserem colocar o reforço, tá? Ó, centralizo ele, por isso eu marco os meios, ok? Venho aqui, centralizo e marco onde eu preciso furar, ó. Certo? Marquei. Será que dá para vocês verem? Deixa eu colocar em outra cor aqui para vocês enxergarem, ó. Marquei. Agora deu, né? Aqui, aqui, aqui e aqui, certo? Aí, eu vou vir aqui com o meu vazador e já vou fazer aqui os furinhos também, ó. Venho, posiciono ele aqui e furo, ó. Aqui, aqui, ó, tá furado. Já vou deixar preparado para eu colocar depois a minha bailarina. Aqui e aqui. Olha, certo? Furei. Já deixei aqui, ó, tudo certinho. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó. Tá? Furado. Essa parte tem que ficar preparada, porque depois é mais difícil fazer isso com a bolsa costurada, certo? Então, eu reservo essa parte e eu vou marcar aqui, já deixar marcado, olha. Ok? Eu venho e marco aqui também, ó. Já deixo marcado. Certo? Deixei tudo marcadinho, que é para eu fazer a montagem depois. Deixa eu só tirar aqui para não manchar a minha peça, certo? Vou deixar aqui separado e agora nós vamos unir
a parte lisa com a parte estampada, ok? Vamos colocar aqui, ó, virado claro, né? Parte de cima, cuidado com essa daqui também, ó, parte de cima. Então, a parte azul vai entrar aqui, ó, essa com essa, ó, direito com direito, posiciono um pezinho de máquina. Vamos lá. Cuidado com o zíper aqui, o zíper não, desculpa, cuidado com o bolso, vou dobrar aqui para cima e vou prender clipes, senão vou costurar o meu bolso junto com o tecido externo e eu não quero, tá bem? Ó, a setinha, essa parte para cima, então a parte de baixo é essa, eu venho, posiciono aqui, direito com direito e vou passar um pezinho de máquina. Vamos lá? Costurei, eu já vou virar aqui e vou pespontar. Eu posso pespontar essa parte aqui para cima ou viradinho aqui para baixo. Eu vou deixar ela para cima mesmo aqui, ó. E vou pespontar aqui, ok? Ó. Vem aqui. Ó, pespontei aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa outra parte aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deu uma escapadinha aqui, ó. Mas não tem problema, tá? Ó. Esse aqui é um acabamento só. Mas deu uma escapadinha aqui. Se quiser, pode desmanchar e fazer novamente. Ó. Pra ficar certinho. Aqui é a mesma coisa, ó, cuidado com a plaquinha, né? Ela vai ter que ficar assim, ó. Ela tem que ficar de pezinho aqui a hora que virar a bolsa. Então, a parte de baixo com a parte de baixo, certo? Um pezinho de máquina aqui também. Vira e pesponta. Ó, pespontei aqui, pespontei aqui. Então, a bolsa tá assim, ó. Certo? O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar o nosso zíper. Vamos colocar o nosso zíper desse lado e deste aqui. Então, vem, ó, ele está maior, certo? Vou soltar aqui, ó. Vou colocar lado direito é o lado que tem aqui os dentinhos. Esse é zíper número 5, tá? Vou colocar aqui. Gente, tá tudo no descritivo, tá? Todas as medidas, todos os materiais, tem material lá no site, vou deixar logo abaixo para vocês também. Então, não precisa ter dúvidas, qualquer coisa, só dá uma olhadinha no descritivo. Vou colocar o zíper e vou passar uma costura de segurança. É uma costura aqui na beirada, só para prendê-lo no lugar, ok? Aqui. Sempre que você for colocar o zíper, coloque costura de segurança, assim não tem perigo dele ficar embarrigado. Olha, venho, posicionei aqui. Coloquei um lado, vou colocar do outro lado agora. Venho, posiciono, direito do zíper com direito do tecido, deixo uma pontinha sobrando para cada lado para facilitar colocar o meu cursor.
E agora eu vou costurar, gente, na beirada. Quando você coloca com costura de segurança, ele fica bem certinho. Então, a bolsa, a parte externa está assim. Vamos reservá-la, vou soltar aqui. E agora nós vamos fazer o bolsinho da parte do forro. Ó, vamos pegar o nosso tecido do bolso. Ele tem 30 por 40 por 40 aqui. Uma faixinha do mesmo tecido, eu vou colocá-la aqui, olha, só para dar um charme, ok? Vou colocá-la aqui e vou costurar agora com um pezinho de máquina. Vamos lá. Um pezinho de máquina, retrocesso, início e final. Costurei, eu vou pegar aqui a faixinha, vou colocar em cima do tecido, ó, direito com direito, deixa alinhada aqui a lateral, coloca ele aqui e vamos passar aqui um pezinho também. Gente, se aqui ficar com menos de um pezinho, mais de um pezinho, não tem problema, tá? É só fazer a costura bem retinha mesmo. Ó. Vem, coloca aqui e costura. Feito isso, vamos costurar, ó. Mantém desse jeitinho aqui. Não precisa centralizar, gente. Eu deixo assim, olha, tudo para um lado. Vou costurar um lado totalmente, fecho, e o outro eu deixo uma parte aberta, que é para eu poder desvirar a minha peça. Tá? Então, vou costurar aqui, ó, inteiro, um pé de máquina, e essa daqui eu venho e costuro até aqui mais ou menos só, tá? Desde aqui de cima. Não precisa costurar antes da costura, essa parte aqui da beirada, ó, começa da costurinha, vem e para aqui com retrocesso. Vou fazer essa parte primeiro, a partir da costura, tá? Ó, retrocesso, venho aqui, parei. Do outro lado, eu vou costurar inteiro. Costurei. Vou tirar aqui o excesso. Tá vendo a costurinha aqui? Eu não tiro na costura, tiro a pontinha só para virar e ficar bonitinho. Aqui é a mesma coisa, tiro o excesso e tiro o excesso aqui de material só para eu desvirar, tá bem? Pela abertura, desviro. Gente, essa bolsa, ela é simples, mas ela tem bastante detalhe que dá para você utilizar em outras peças, tá bem? Ó, desvirei, desviro esse lado também, pego aqui uma agulha de tricô, que eu já deixo separada, só para desvirar as minhas peças, olha. Esse bolsinho, gente, eu gosto muito dele. Ó, empurra com jeitinho. Pronto. Ó. Deixa eu só arrumar aqui para vocês verem. Olha que belezinha essa faixa. É uma coisa simples, um pedacinho de tecido, mas faz diferença quando você olha a bolsa por dentro. Olha que gracinha. Eu vou passar um pesponto aqui, ó, na parte azul, tá? Para ficar bem assentado. Não precisa passar aqui em cima. E aqui não fecha, só deixa dobrado aqui assim para dentro, olha. Dobrou. Deixa ele assim, porque quando nós colocarmos o bolso no lugar, aí já fecha. Tá bom? Vou só pespontar agora. Vamos lá. Pronto. Pespontei. Deixa eu só arrumar aqui. Pronto. Vou pegar
uma parte aqui do forro e vou posicionar o meu bolso. Esse forro, ele tem 38 por 50, certo? Eu vou posicionar, eu não gosto de bolso muito para cima, tá, gente? Ó, eu não gosto de pôr o bolso lá em cima, mesmo porque ainda vai ter um pedacinho aqui que a gente vai fazer a caixinha de leite. Então, vou colocá-lo aqui a 10 centímetros, tá bem? Eu acho que é uma posição boa. 10 centímetros, marco aqui o meio, aí eu venho aqui no meu bolso, dobro ele ao meio. Ah, aqui já deixa dobradinho como se tivesse uma costurinha, para você ter o tamanho dele certinho, tá? Ó, dobrei. Dobro ele aqui. E eu vou marcar aqui, gente, o meio. Como ele é um bolso bem grande, eu vou dividi-lo em dois, ó. Eu já vou vir aqui e vou marcar aqui, ó. Certo? Então, eu marquei o meio e aqui também eu vou passar um risco. Se preferir, deixa ele inteiro, ok? Posiciono aqui, ó, meio com meio, coloco sobre o risco, venho, prendo com um alfinetinho aqui de um lado, e com alfinete do outro lado também. Eu gosto, gente, de travar a parte de baixo, aí depois eu costuro uma lateral, a outra e o meio. Na lateral, eu gosto de costurar bem na beirada, porque eu costuro na beirada, fica bem assentadinho e aqui fecha, ao invés de ficar aparecendo, né, que tem abertura, se costurar para cá ela vira. Então eu gosto de assim uns 2 milímetros da beirada. E sempre que for fazer os cantos, retrocesso aqui, uns 3 retrocessos, desce 3 retrocessos aqui também, tá bom? Vamos travar primeiro no lugar? Vamos começar pela parte de baixo. Aqui. Virei. Aqui tem a abertura, olha. Né? Dá pra ver a abertura? Ó. Aí eu venho e dou retrocesso aqui, costuro na beiradinha, 1, 2, 3. Vou costurar aqui essa lateral, ó, retrocesso, 1, 2, 3. E agora vou costurar a divisória, tá? Eu vou virar assim que eu acho que é mais fácil, ó. Aqui, gente, ó. Costurei, dei retrocesso, aqui, fiquei com o bolsinho com 2 divisórias, certo? Agora, nós vamos juntar a parte externa, aqui, a parte externa e o forro. Esse bolso eu vou deixar na parte das costas, então eu vou colocá-lo junto com o meu bolsinho embutido aqui. Vou colocá-lo aqui, ó, tá? Direito com direito, posiciono parte superior com parte superior e vou costurar com um pezinho de zíper.
ok? Ó, venho aqui e costuro com um pezinho de zíper. Vou costurar por esse lado para vocês verem melhor, tá bem? Eu vou costurar aqui próximo aos dentinhos. Vamos lá? Ó, venho, posicionei aqui, dá retrocesso. Gente, costurou, dá uma olhadinha, veja se ficou bonitinho, veja se ficou certinho, ao invés de ficar tudo torto, ó. Né? Se tiver legal, é só pespontar. Ó. Eu vou entrar um pouco mais, eu quero ele mais próximo, ok? Vou costurar mais uma vez aqui, para ele ficar mais pertinho. Achei que ele ficou muito longe. Pronto, agora ficou legal. Tá vendo? Ó, ficou mais justinho. Dá pra ver, né? Agora eu vou colocar esse daqui. Eu vou pegar aqui o forro. Agora o forro do lado de cá não tem bolso, né? Só colocá-lo aqui. Coloquei. Posicionei beiradinha com beiradinha, ó, tá? Vou costurar pelo forro. Como ele é mais fino, eu consigo chegar mais próximo ao dentinho, tá bem? Vamos lá. Ó, eu acho que é mais fácil. Deixa eu só arrumar aqui. Abrir espaço, vamos lá. Verifico se ficou bonitinho, igual do outro lado. Ó, tá certinho, né? Vou entrar de novo mais um pouquinho, porque eu não gostei. Peraí, rapidinho. Pronto. Agora sim, ó. Ficou legal, o que que eu vou fazer? Eu vou virar aqui e vou pespontar. Tanto desse lado, quanto desse lado aqui, ok? Ó, agora temos que pespontar. Acerta bem o forro. Aqui, sempre deixa o tecido direitinho, ó. Vem aqui, vinca, certo? O cetim dublado é legal porque só de passar a mão assim ele já assenta. E agora nós vamos pespontar. Pespontar pode ser um pontinho um pouco maior, tá? Pode ser 4,5 para ficar mais bonito. Vamos lá. Pespontei. Certo? Pespontado, vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Aqui. Pespontei também. Olha aqui. Ficaram assim, certo? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar o meu cursor. Ó, viro assim. Posiciono direitinho aqui, ó, pontinha com pontinha, lateral com lateral, tá? Bem certinho a parte externa. Eu gosto de colocar aqui um clipe, isso. Lembra que eu falei do lado que entra? Então, ó, o meu está entrando daqui para lá, então eu vou colocar aqui para o mesmo lado. Eu venho, posiciono ele bem certinho aqui. Está bonitinho, certo? Aqui também na hora que for
fazer a emenda está certinha, ó. Ok? Tá direitinho. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos colocar agora o cursor, entrando pelo mesmo lado que eu coloquei esse outro bolsinho. A gente vem aqui, ó. Prendeu. Eu vou tirar um pouco esses fiapinhos aqui. E vou deixar o outro lado menor, ó. E aí eu coloco o meu cursor, ok? Coloco ele aqui. Posiciono ele aqui. Espera aí que ficou um dentinho aqui. Verifica se ficou certinho aqui, ó. Ele precisa ficar bem alinhado aqui. Esse tecido com esse aqui, ó. Desse lado e esse, tá? Vamos tirar e colocar novamente, para que os dois lados fiquem fechados, ok? Por isso eu gosto de deixar sempre o meu zíper um pouco maior. Tá difícil de ver. Pronto. Coloquei o meu zíper. Certo? Deixei ele parado aqui no meio e os dois lados estão fechados. Agora nós vamos fazer o fechamento dessa peça. Olha, vamos virá-la para o lado avesso. Vamos virar tudo para o lado avesso para começarmos o fechamento dela, tá bem? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui nós temos que deixar bem juntinha essa emenda aqui, que é o liso e o estampado, ok? Ó, aí vai ver que a marcação do meio está bem certinha, que é a parte da base aqui que eu vou colocar depois o nosso reforço. Então eu venho, coloco aqui, certo? Bem juntinho e eu vou prender aqui para não correr e vou passar uma costura segurando essa junção aqui, que é do tecido liso com o estampado. Se você tiver feito de uma cor só, aí não tem problema, é só dobrar certinho, deixando o zíper centralizado. Ó, aqui a mesma coisa, eu venho, coloco a emenda dos tecidos para ficar bem certinho aqui e coloco um alfinete. Eu vou travar essa parte com uma costurinha aqui na beirada, ó. Vou costurar só para ele ficar no lugar, vou verificar para ver se está preso mesmo no lugar certo, aí depois a gente faz o fechamento, ok? Eu venho aqui para a máquina e passo uma costura só para segurar no lugar aqui, ó. Costura de segurança, ok? Travei. Aí eu venho e verifico aqui, ó, se está certinho no lugar. Tá bem? Vou fazer a mesma coisa do outro lado.
Verifico, está tudo certo. Então, agora o que eu vou fazer? Travei aqui a junção das costuras, né, de tecidos diferentes. Agora eu vou passar aqui um pezinho de máquina até bem próximo ao zíper. Nem precisa passar por cima do zíper, porque aqui nós vamos marcar a caixinha de leite, ok? Então eu venho costurando. Quando chegar bem aqui, eu venho pro forro e vou continuar até a ponta. Eu não vou fechar aqui embaixo, por enquanto, totalmente. Eu vou fechar só uma parte e vou deixar uma abertura aqui no meio, tá bem? Para eu desvirar a bolsa e por onde eu vou colocar o meu reforço também. Então, eu vou costurar a lateral, vou chegar aqui, eu vou vir e costurar só um pedaço. Vamos fazer juntos aqui. Eu começo pela parte externa, ok? Acertei aqui, olha, um pezinho de máquina. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Eu costurei aqui, não fechei aqui porque se eu passar em cima do zíper ele vai deitar assim. E como eu ainda vou fazer a caixinha de leite aqui, eu só pulei o zíper e continuei costurando até aqui e fechei um pedacinho. Vou deixar aberto aqui, uma abertura grande e vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Como a bolsa é grande, eu tô fazendo assim por partes para vocês poderem me acompanhar. Vamos lá, fazer o outro lado agora. Pronto. Ó. Deixei a abertura aqui. Agora, nós vamos marcar aqui a caixinha de leite, tá? A gente vai marcar a caixinha de leite aqui, 7 centímetros. Ó, aqui, desse lado aqui, já marquei. Vou marcar aqui no forro também. Desse outro lado também, 7. Marquei. Aqui na parte do zíper, nós vamos marcar a partir da costura aqui, 2 centímetros, tá? Vamos marcar, ó, 2 e 2, tá? Da costura do zíper e da costura da lateral. Ó, marca 2 aqui e do lado de cá a mesma coisa, ó. 2 aqui e 2 aqui. Certo? A partir da costura, ok? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pronto, marquei. Aqui o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar, ó. Antes de cortar esse, vou começar aqui pelo fundo, tá bem? Vou fazer por partes, por quê? Ó, eu venho aqui, eu vou cortar aqui, ó. Eu cortei com 7, quando eu fizer a costura, o fundo vai ficar um pouquinho mais largo que 14, tá bom? Ó, cortei aqui. Pronto. Eu vou fazer esse fundo primeiro, porque eu quero colocar aqui o nosso reforço, tá bem? Então, eu cortei, venho aqui, abri, ó. Centralizei e vou costurar, ó, com um pezinho de máquina, tá bem? A costura que vocês podem abrir ou deixar aqui deitadinho mesmo, ó. Tá? E a minha eu vou deixar assim, eu acho que é melhor. Vamos para a máquina. Retrocesso, início e final. Fazer a mesma coisa do outro lado.
certo? Costurei aqui, costurei aqui. Aí daqui a pouco a gente vai colocar o reforço que eu já deixei preparado, certo? Agora, antes de fazer aqui, eu vou fazer a parte das alças aqui, olha. Como que eu faço? Eu vou colocar aqui na medida, vou cortar, ó. Eu venho, corto aqui e vou cortar esse pedacinho também com o zíper, tá? Tenham certeza que o cursor está aqui no meio, nunca na beiradinha, tá? Cortei aqui, vou cortar desse lado também. Se vocês perceberem que começa a descosturar aqui, conforme vai mexendo, ó, é só ir para a máquina e dar um retrocesso, tá bem? Porque aqui nós vamos colocar a alça, aí como tem que ficar mexendo e trabalhando, às vezes é melhor ir para a máquina e passar um retrocesso aqui, para não ter perigo de ficar descosturando. Então eu vou fazer aqui para vocês verem como eu faço, ó. É só um retrocesso mesmo para segurar no lugar, ó. Tá vendo? Só um retrocesso, porque agora eu posso mexer aqui e eu sei que não vai soltar, tá bem? Então vamos lá. Como que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o nossa alça. Eu sei que essa parte aqui das costas, eu coloquei o zíper fechando para que lado? Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu venho aqui, ó, o meu está fechando para cá. Então essa é a parte das costas, ó, ele fecha para cá. Essa é a parte das costas, certo? Que vai para trás, ó. Lembra que eu falei para vocês a forma que coloca o zíper? Então, se ele está fechando para cá, eu vou colocar essa ponta aqui deste lado, ok? Então, como que eu vou fazer? Eu vou colocar a alça assim, ó, com essa parte, o regulador para dentro, certo? E vou colocar essa daqui aqui assim, ó. Então, ela entra aqui, ok? Eu vou colocar aqui para vocês verem como eu faço, ó. Vem, pode colocar ela toda aqui para dentro, por isso eu gosto de fazer esse retrocesso. Eu venho, coloco ela aqui, ó. Coloco ela aqui dentro. Isso porque eu já deixei a alça pronta, né, gente? Ó, eu coloco ela toda aqui para dentro. O regulador, ele entra aqui, ó, virado para minha bolsa, a parte externa, ó, ele já fica assim na posição, tá bem? Entrou aqui. Por isso eu gosto do retrocesso, olha. Já deixo ele colocado aqui. Se quiser montar a alça depois, pode, tá? Eu fiz do jeito mais difícil, que é para mostrar para vocês, ó. Aí venho, coloco ela aqui, posicionei, tá bem, ó? Venho aqui, posicionei, centralizo ela aqui no meu zíper. Ó, puxei aqui, centralizei a minha alça aqui no zíper, tá vendo? Centralizo aqui, ó. Juntei tudo, eu vou costurar. Ó, minha alça está centralizada aqui, ok? Então, vamos lá. Segura tudo junto aqui. Se quiser, pode colocar um clipezinho aqui. E vamos costurar, ok? Por isso eu gosto de deixar já a alça pronta para essa bolsa. Vamos para a máquina, arrumo tudo aqui. Ó. Venho,
e costuro aqui, ok? Vou passar aqui um pezinho de máquina. Aqui eu gosto de reforçar, então eu voltei e costurei de novo, tá? A minha alça está presa, ok? Aí, o que eu vou fazer agora? Aqui, eu vou ensinar para vocês de uma outra forma. Deixa eu mostrar aqui. Vocês podem abrir aqui, ó, o forro, ok? Centraliza ele aqui. Centralizou? Tira a parte externa da frente, ó. Centraliza ele, só o forro, ok? Essa é uma outra forma. Lá eu prendi tudo junto e aqui eu vou prender assim para vocês verem. Joguei o forro todo aqui para baixo, porque eu não quero prender. Eu vou passar uma costurinha para travar, só o forro no meu zíper. Assim ele não vai abrir também. Ó. Venho aqui para a máquina. E passo uma costura aqui só em cima do zíper, ó. Vou mostrar para vocês já. O meu zíper está travado, ele não vai abrir mais, ok? Ó. Certo? Aí, eu venho aqui pelo fundo, abro um pouquinho aqui o meu zíper, certo? Aqui. Para eu pegar a minha alça, que já está presa, ó, ela está presa. Tá na posição certinha. Eu vou pegar a ponta dela aqui, ó, que ela estando presa na posição certa aqui, né? Ela já está presa. Eu só puxo a ponta dela aqui, olha, e coloco nessa abertura, na mesma posição. Eu venho aqui por dentro e coloco ela aqui, ó, ok? Aqui já está travado. Se vocês quiserem acharem mais fácil, já vem, centraliza aqui, ó, a pontinha. Ela não pode ficar torcida lá por dentro, tá? E já coloca aqui. Centraliza a parte externa também. Ó. Talvez vocês achem mais fácil fazer assim, né? Centralizou com o zíper, centralizou a alça. Vem e passa aqui um pezinho de máquina. Pronto, tá? Travei aqui. Agora que as duas partes já estão travadas, aqui o meu fundo já está fechado, só falta o forro. Então, antes de fazer o forro, eu vou verificar se está tudo certo. Ó, tô soltando aqui o clipe. Pronto. Aí eu venho, já desviro aqui para ver se está tudo ok. Ó, a alça está travada, tá bonitinha, centralizada aqui, dá para ver? Vou puxar o outro lado, verificar se travou direitinho, se está tudo certo. Ó, também tudo certo, tá tudo preso aqui. É sempre bom verificar, porque qualquer probleminha dá para arrumar agora, né? Depois fica mais difícil de desmanchar. Tem uma linha que ficou aqui, eu já vou tirar. Pronto, tá? Verifiquei as duas partes, tudo certo. O que que eu vou fazer, gente? Eu vou aproveitar agora e já vou colocar o meu reforço aqui no fundo, ó. Como que eu faço, ó? São as bailarinas. Essa bailarina tem uma que é menorzinha, eu peguei essa maior, olha. Ela tem tem 20 milímetros, né? 2 centímetros de diâmetro, tá? Vou pegar aqui o espuma pack, que eu já deixei marcadas posições. E aqui por dentro, que eu já deixei furado, eu vou encaixar aqui, ó. Uma por uma. Eu venho, encaixei ela aqui.
ó. Eu acho mais fácil fazer assim do que depois fazer a caixinha de leite já com o reforço aqui. Esse espuma-paque não precisa furar porque ele é muito molinho, então se a pontinha está aqui, eu sei que ela tem que encaixar aqui, olha. Ó, já encaixei, tá vendo? E aí eu vou abrir aqui com um agulhão, ó. Depois eu acerto as pontinhas, vou encaixar todas, depois eu arrumo, tá? E isso eu vou fazer em todas. Venho por dentro, encaixei e já acerto aqui na posição do espuma-paque, onde eu deixei a medida, ó. Tá aqui. Eu abro. Eu gosto de virar a pontinha aqui para dentro, tá? Para ela não ficar batendo no nosso tecido. Então eu viro bem ela aqui para dentro, que eu acho que ela trava melhor, ok? Vou fazer isso em todas, olha. Já mostro para vocês também. Deixa eu só prender. Pronto, ó. Virei de forma que ela fique aqui bem enfiada aqui dentro do espuma-paque para não ficar volume e batendo no nosso forro depois. Bom, o que falta agora? Falta nós fazermos a caixinha de leite do forro, tá? Gente, dessa vez eu estou fazendo com vocês a caixinha de leite cortada, tá? Muitas vezes eu trago aqui, eu faço a caixinha de leite riscada e costurando no risco. Aí vocês sempre me perguntam qual é a diferença. Aí a diferença é só essa aqui. Quando você costura no risco, mantém o tamanho do risco que você fez. Por exemplo, eu fiz 7 por 7, o fundo ficaria com um total de 14. Quando a gente costura fora da risca, né? Porque eu cortei, vou costurar um pouco mais para dentro, ela vai ficar com acréscimo do pezinho de máquina. Seja ele de meio centímetro, 0,75, 1, vai ser o dobro dessa medida sempre. Então, o fundo da minha bolsa não vai ficar com 14, vai ficar com 15 e pouco, quase 16, tá? Então, vamos lá. Aqui, deixa eu mostrar. Eu havia deixado uma abertura bem grande, olha, ficou bem pouquinho. Eu vou entrar um pouquinho mais aqui, olha, já não preciso de tudo isso. Já coloquei o meu reforço aqui no fundo, já usei a abertura porque eu precisava. Então, eu vou fechar um pouquinho mais aqui e já vou fazer a junção, tá? Deixa eu fechar para mostrar para vocês. Já não preciso dessa abertura toda para desvirar a minha peça, né? Pronto, ó. Deixei a abertura só aqui e agora eu vou fechar. Venho, juntei aqui e costuro com um pezinho de máquina, ok? Pronto, caixinhas de leite costuradas. Agora nós vamos desvirar a nossa peça. Pode terminar de abrir o cursor, puxa aqui pelo fundo primeiro, porque tem essa parte que é mais dura. Então, vamos puxando aqui, olha.
eu vou fechar aqui o fundo. Para fazer o fechamento, pode ser com costura invisível ou fechada a máquina. Eu vou fechar a máquina mesmo. Eu dobro aqui como se ele estivesse costurado, o mesmo tamanho de um pezinho de máquina que eu estou trabalhando. Ó, dobrei, vou dobrar o outro lado e vou costurar a máquina. Lembrem-se sempre, coloquem a linha o mais próximo possível da cor do tecido, tá? Porque aí a costura fica bem discreta. Venho, acerto bem aqui para ele ficar bem retinho, ó. Ok? Vou passar uma costura aqui na beiradinha. Prontinho, só cortar aqui. Pronto. Cortei as pontinhas, vamos ver como ficou a bolsa? Vou colocar aqui. Ela ficou grande, um tamanho muito legal. Gente, ela é uma bolsa que não é difícil de fazer. Eu fiz em duas cores, que é para trazer mais detalhes para vocês. Se vocês fizerem uma cor só, fica mais fácil, tá? Mais fácil, mais rápido. Ó. E aí eu vou medir pra gente ver. Eu quis fazer também com o... Olha, que grande. Eu quis fazer também com a manta, porque eu acho que ela fica mais molinha, então ela fica mais bonita, tá? Eu vou puxar aqui a alça para eu poder mostrar direitinho, que o espaço aqui fica menor, né? Ó, olha que bolsa grande, que bolsa bacana. Vocês podem fazer no tamanho que vocês desejarem, tá? Ó, ela fica uma bolsa bem espaçosa. Tem um bolsinho nas costas, ó, né? Olha que legal. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Ela ficou assim. Aqui na boca, vamos medir? Deixa eu medir aqui para vocês, ó. Na abertura, na parte superior, de ponta a ponta, ela ficou com 41. Aqui no fundo, na largura, ela ficou com 16 por 34. Então, aqui ficou, ó, 34 por 16. Aqui tem 41, né? Que eu falei, já esqueci. É. E aqui em cima, a largura dela, na parte superior, com a caixinha de leite pronta, ela ficou com 6 centímetros. Então, ficou uma bolsa espaçosa. Ela ficou com esse zíper aqui nas costas, olha. Que bacana. Deixa eu mostrar aqui a parte de por cima, ó. A parte de dentro, ela ficou com esses 2 bolsinhos. Ó, que legal. Um espaço super grande aqui, que dá para você usar para carregar muitas coisas. Olha que legal, né? E aí, quando coloca, essa parte aqui ela vai dar uma afundada. Então ela fica estilo aquela bolsa banana, certo? Ó. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Compartilha, dá um like e a gente se vê na próxima. Um beijo, até mais!